a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Senhor Jesus, Tu és a nossa paz, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Queremos render aos Teus pés tudo aquilo que nos tira a paz. Queremos render aos Teus pés os nossos medos, as nossas ansiedades. Ensina-nos a confiar em Ti e a descansar em Tua presença. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
Graça e paz, igreja. Que alegria chegar à casa do Senhor. Eu estou lutando para me alegrar, vê-los mesmo com máscaras. Porque isso nos faz ver o tempo de pandemia que estamos, né? Mas vai passar. E essa manhã nós queremos que você e eu nos debrucemos no altar do Senhor, na presença do Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós estamos em tempo de festa, estamos comemorando 41 anos de igreja, nessas distantes e frias terras do Canadá, em tempo de outono já, né? E que lindo outono tem esse país. E nós queremos, nesta manhã, compartilhar com a igreja que essa mensagem cantada, ó vem Senhor Jesus, foi cumprida ontem, na vida da irmã Lúcia Bernardo. O Senhor a chamou para a sua presença. O Senhor veio buscá-la para a sua presença. E ela está com o Senhor. A igreja vai receber logo mais, no decorrer da semana, as informações a respeito desse procedimento, como que a família vai poder fazer. Mas vamos orar por eles, consolo para os que ficam, não pelos que foram. Irmã está nos braços do Senhor, é isso que a Bíblia nos garante, que quando o Senhor nos chama, nós estamos na presença dEle num piscar de olhos. É um mistério para mim, mas eu creio. E a família fica o sofrer, e nós vamos orar por eles. Vamos orar também por muitos que ainda estão enfermos, e alguns estão em tratamento. Queremos lembrar a sobrinha da Nadiene, o Elbia, Rodrigo Maeda, que está em tratamento, Antônio Amaral, Lícia Barbosa, Lícia Amaral, Débora, Manuel, irmão da irmã Zenaide, esposo da irmã Zenaide, Venilde. Queremos orar por Rosário, que está em tratamento, Laura Rodrigues, Elmira, Débora, Marta Ferreira, Norberto, Antônio José, Iaco Chamunuyata, é uma menina de 9 anos, índia do Canadá, que nos pediu oração. Pastor João Batista esteve conosco no primeiro culto presencial, está em tratamento. Pamela Delzola também está se recuperando do acidente. Senhora Adelaide Cunha, Rosina Edivaldo está conosco. Que força, hein? Glória a Jesus por isso. Continuamos orando, que o Senhor continue fazendo a obra completa, em nome dEle, em nome de Jesus. Pastor Co e todos que têm sofrido por Covid-19. Oramos esta manhã e vamos orar agora pelo Reinaldo, esposo da Lília, que está chegando. E Deus vai trazê-lo miraculosamente, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Oramos pelos aniversários do Manuel e Ruth Teixeira, de casamento. Oramos pelo Luca Garcia, que fez aniversário essa semana, e a Filomena, que também fez aniversário essa semana. Nós queremos colocar já tudo isso no altar do Senhor, mas queremos também desejar que os dízimos e as ofertas sejam que são entregues nessa manhã. Abençoe o reino de Deus, mas abençoe a sua vida também, que faz a entrega ao Senhor. Mais algum aniversário? Diz o seu nome alto para a vovó ouvir. João. João fez aniversário também. Deus abençoe. A Bianca. Deus abençoe a Bianca. Não me diga. Fiz esse horror. Deus abençoe, querido. Também fiz esse horror. Deus abençoe o casal querido. Caio e o casal de Paula. Deus abençoe vocês. Vou pôr na lista, deve estar no computador do pastor, a minha lista deve estar atrapalhadinha que nem eu, né? Vamos orar ao Senhor. Eu quero antes ler uma porção da palavra de Deus,
que nos enche o coração das verdades da palavra. Ouça comigo, Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada. E o versículo 15 diz, ele, o Senhor, eu o invocarei, e ele, o Senhor, me ouvirá, e me responderá, e na angústia ele se faz presente. Sim, Senhor, nós dizemos, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Nesta manhã chegamos à tua presença neste lugar, separado para adoração, e queremos dizer que o Senhor é o dono das nossas vidas. Queremos dizer que o Senhor é o Senhor dos senhores. E nós te agradecemos porque santo, santo, santo é o Senhor. Pai, já colocamos no teu altar as necessidades dos que esperam essa semana alguma coisa especial. Alguém que no seu coração está guardando um trabalho, uma resposta de alguma documentação, um pagamento. Em nome de Jesus, nós pedimos que seja qual for a necessidade, aquieta o coração do teu povo, Pai. Que seja essa uma semana de vitória, de bênção. Nós queremos chegar à tua presença para também agradecer por esta igreja, pelos ministérios dos anos passados, mas também te pedir, Senhor, continue abençoando o teu povo nesse tempo tão difícil de pandemia. Dá um renovo para cada coração. Visita cada um, especialmente que está neste lugar e os que estão online. Que o Senhor possa consolar, aquietar, acalmar, encher da tua presença. Senhor, os dias são incertos e maus, mas o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio poder dizer que as nossas vidas, Pai, está nas tuas mãos. E nós te pedimos que a graça do Senhor, a santa consolação do Espírito Santo, possa estar nesta manhã, tomando conta das nossas mentes, sentimentos, e que possamos estar nos esvaziando de nós mesmos, para nos encher do Senhor. Senhor, se alguém aqui está triste, que o Senhor possa trazer alegria. Se houver algum coração desesperançoso, que o Senhor traga paz. Se houver entre nós, Senhor, corações que não lembraram, vidas que não lembraram de pedir perdão por pecados, que em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, haja purificação em cada coração. Senhor, se houver entre nós lares que estão quebrados, relacionamentos trincados, que o Senhor seja o restaurador, sem deixar marcas. E nós pedimos que nesta manhã o Senhor esteja abençoando a nossa igreja como um todo, a liderança dela. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso pastor, que ele seja cheio da tua palavra para a transmissão da mesma. Que nossos corações sejam sedentos por ouvir o Senhor e que nós sejamos apressados em obedecer ao Senhor. Pai, fica conosco nesta manhã. Fala conosco e que haja transformação do nosso pensar,
agir e falar, que possamos fazer como Jesus. Nós te agradecemos os 41 anos de vida desta igreja, e nós pedimos que o Santo Espírito do Senhor console a família enlutada do irmão Daniel e toda a sua família querida. E nós te agradecemos pela vida da mãe querida que te serviu. Nós esperamos o teu consolo. E fala a nossas vidas nesta manhã, que possamos nos dobrar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, sairmos daqui tocados por ti. É a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. É bom estarmos juntos mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus, para ouvir a sua palavra. Foi inspirador o vídeo que vimos ali, dá muito trabalho. Eles gastam um bom tempo se preparando, gravando, editando, para ver que está tudo bem, para apresentar para a edificação dos irmãos. Eu quero agradecer o pessoal da multimídia, o pessoal do louvor que tem preparado esses cânticos, e Renan me disse que já vão preparar mais um para domingo que vem. Que Deus abençoe. E o convite deles é aqueles que quiserem participar, grava a música que eles mandam e eles fazem a edição para que o grupo possa aparecer ali cantando. Muito obrigado, Ronaldo, que está lá no fundo ajudando, Renan, Fernando, o Júlio, todos que têm ajudado, a Tati no piano, Noemi por esse momento de inspiração, e que nós possamos ter o Santo de Deus pelo próprio Senhor Jesus. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje o caso de 5 pessoas que neste texto bíblico tiveram o seu próprio encontro com Deus. Chegou uma bateria nova. Esse aqui não está funcionando? Tá bom. Nós estamos com muita tecnologia, nada funcionando. Temos uma casa de som ali que está sendo preparada e parou. Temos todo o equipamento comprado. Mas o pessoal que trabalha faz na hora de folga, quando tem tempo. E isso, nem sempre eles têm tido tempo, têm tido muito trabalho. Os que trabalham com a caixa de som aqui, essa caixa não vai muito com a minha cara e ela desliga a cada 20 minutos. Então, acho que quando ela vê que o sermão está muito longo, desliga para eu saber que está na hora de parar, né? Eu ainda não entendi direito, por isso eu continuo. E os microfones aqui, a desculpa deles é que eles acabam a bateria. Achou a bateria, Júlio? A Noemi tem a chave ali, se precisa. E vocês que estão em casa, que não sabem nada do que está acontecendo, obrigado pela sua paciência e atenção para o nosso culto aqui. Eu vou ter que pôr o meu microfone nesse pedestal, porque eu não consigo falar com Bíblia e microfone na mão. Ih, ele não cabe. Vocês orem para que a nossa sala de som fique pronta, irmãos, porque está ficando difícil esse negócio. Eu, como o meu sangue italiano, eu costumo falar com a mão, e quando a mão vai para lá, o microfone vai junto. E aí eu fico com dificuldade para comunicar. Daqui a pouco você vai ter que trocar a minha bateria, porque... Assim que trocar a bateria, nós vamos ler a palavra, orar, e então dar continuidade.
Obrigado, Júlio. Está chegando, Renan? Tá bom. Se não chegar, minha irmã lá do Brasil escreve para mim. Está faltando o som. Eu fico sabendo. No Evangelho segundo São João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 51. É um texto um pouco longo, mas os detalhes são tão ricos que eu não poderia deixar ler só uma parte dele. Todo ele tem detalhes tão importantes que certamente, se pormos atenção, veremos que fala ao nosso coração, à nossa vida, a nós hoje. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. Este aqui não é o João do Evangelho, é o João Batista, o que veio para preparar o caminho do Senhor. Quem está narrando é João Evangelista, mas está falando do João Batista. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, tendo lido a Bíblia, a Tua Santa Palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, estou na dependência, Senhor, e nós todos aqui, de que o Teu Espírito, o autor da Palavra, venha testificar com o nosso coração, falar a cada um e nós em particular, sobre aquilo que cada um de nós necessita ouvir. Fala, ó Deus, ao nosso coração, para que possamos ter também o nosso próprio encontro com o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Uma das coisas que o Evangelho de João tem como característica é muitas vezes alguma sentença, alguma frase, alguma palavra que João anotou, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a registrar no livro sagrado, tem duplo sentido. Muitas vezes tem um sentido para o momento, ou um sentido na vida física e outro no sentido da vida espiritual. E nós vamos ver nesta passagem vários casos que, no diálogo de Jesus com as pessoas, ou de um com o outro, ressalta isso. O quadro é o seguinte: João o Batista, que estava batizando muita gente, ele veio, segundo as profecias, para preparar o caminho do Senhor. Já no Velho Testamento estava escrito: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E quando perguntaram a João Batista se ele era o Messias, se ele era o Cristo que Israel esperava, ele disse: Não, eu sou a voz que clama no deserto. João era um homem muito humilde, embora muito poderoso em palavras e que muitos tremiam diante dele.
pessoas vinham do Egito, do Líbano, ele tinha muitas pessoas seguindo. Se você vai a Atos dos Apóstolos, Atos, quando Paulo pergunta, em que batismo fostes batizados? Eles disseram no batismo de João. Essas pessoas que vêm dessa origem que eu disse, de pessoas distantes. Mas João, apesar de toda a popularidade e de todo o poder que tinha com a palavra, era um homem muito humilde. Porque quando perguntaram, é você o Messias? Ele falou, não, eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu não sou ninguém importante. Eu só sou o mensageiro. E eu estou preparando o caminho daquele que há de vir. E quando Jesus foi a João para ser batizado no Jordão, João olhou e viu, falou, eis aí aquele que eu anuncio. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Israel estava acostumado a cordeiros que eram sacrificados desde o dia da Páscoa, quando foi estabelecido no Egito. Cordeiros que eram sacrificados e com o sangue pintaram as portas das casas, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse que ali já houve um sacrifício de sangue por causa do pecado e ninguém dos primogênitos morreria. E assim Israel oferecia sacrifícios de cordeiros pelos pecados do povo. Mas os pecados os cordeiros, o sangue deles cobriam o pecado. João anunciou que Jesus é aquele que tira o pecado. Ele diz, eu lanço para trás das minhas costas os vossos pecados e nunca mais lhe lembrarei deles. Ainda que sejam vermelhos como a escarlate, eu farei que sejam brancos como a neve. Então o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Mas se Ele tem uma coisa que é memória curta, é para o seu pecado confessado. Uma vez que você confessa, Deus disse, eu não lembro mais deles. O único que vai lembrar do seu pecado é o diabo, para lançar na sua cara, você pecou de novo. Por isso que a palavra diabo quer dizer o acusador. Ele é o acusador. Mas Deus é o perdoador. E Jesus diz lá em Lucas 19:10, que Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que nós vemos nesse texto é justamente isso. João disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá no versículo 29 deste capítulo. Quando chega no versículo 36, no outro dia Jesus está passando e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele tinha uma multidão de discípulos. E 2 dos seus discípulos que ouviram isso, um deles é o João evangelista, o João apóstolo, e outro era André, deixaram João e foram seguir Jesus. E a memória de João foi tão marcada por esse encontro com Jesus, que ele, quando escreveu o Evangelho, ele lembrou que isso foi ali pelas 4 da tarde. Quando você tem um encontro importante, alguma coisa importante, você lembra às vezes até o cheiro do lugar. Você lembra o horário que foi. E naqueles tempos eles não tinham relógio. O relógio de pulso quem inventou foi Santos Dumont, aquele brasileiro da aviação. Quando ele precisava pilotar, ele precisou de um relógio que ele pudesse ver, e ele inventou o de pulso, sabiam disso? Coisa de brasileiro, o brasileiro não está tão atrasado como o povo pensa. Mas naquele tempo o relógio deles era um relógio de sol. E mesmo com, eles tinham uma noção do tempo tão forte que ele lembrou, foi 4 da tarde. O meu encontro com Deus eu nunca esqueço. E se você teve um encontro com Ele, você também não esquece. E se você ainda não teve, você precisa, porque esse encontro mudará a sua vida. Isso nós vamos ver nesse texto. O André, depois que teve um encontro com Jesus, diz a Bíblia que ele foi procurar o seu irmão Pedro. Primeiro foi buscar o seu irmão. E quando encontrou o irmão, ele disse, achamos o Messias. Por quê? Porque eles buscavam. A Bíblia diz, quem busca, encontra. Quem procura, acha. Você só acha se você estiver procurando. Ele estava procurando. E ele foi a seu irmão, achamos. Aquele que nós temos buscado. Aquilo que na sinagoga nós temos ouvido, porque eles eram de vilarejos. Betsaida era um vilarejo chamado, Betsaida quer dizer a cidade dos pescadores. E onde houvesse uma comunidade judaica, havia uma sinagoga. E se você é dos Açores, ou se você é do Brasil, como eu que era do interior do Brasil, se você é de cidade pequena, você sabe que numa cidade pequena tudo vira em torno da igreja. A comunidade e a cultura é em torno da igreja. Em Israel, a comunidade era em torno da sinagoga. Onde houvesse 10 homens de fé, poderia se estabelecer uma sinagoga. E então, o que conversavam ali eram coisas da religião.
Certamente eles estavam sempre ouvindo que com o Império Romano oprimindo e maltratando os judeus, um dia viria o Messias que haveria de libertá-los. E eles procuravam ver nas Escrituras sobre esse Messias. E João veio anunciando. Quando eles ouviram de Jesus, eles deixaram João e foram atrás de Jesus. E pouco conheciam de Jesus. Podiam conhecer muito sobre ele, mas conhecê-lo mesmo foi questão de horas. Foi o final do dia, já 16h. E ficaram com ele o restante do dia. E o que fez o André? Eu preciso contar isso para o meu irmão. E ele foi e contou a Pedro, que naquele tempo se chamava Simão. Simão quer dizer como uma vara que se inclina ao vento. E quem conhece a história de Pedro vê que ele era bem isso. Uma hora ele estava animado, outra hora ele estava triste. Uma hora ele confessava Jesus, outra hora ele negava Jesus. Uma hora ele pregava o evangelho, outra hora ele queria cortar a orelha do outro porque veio prender Jesus. Ele era um homem muito emocional e às vezes instável. Aí Jesus falou, você hoje é Simão, mas você vai ser chamado Pedro, que quer dizer pedra, ou Cefas, no hebraico, que também quer dizer pedra. Porque você não vai ser mais instável, comigo você vai ser alguém firme. Isso mostra que quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida muda. Ele ainda não era, mas serás. E ele foi conhecido no dia do Pentecostes, quando ele pregou o evangelho de forma tão maravilhosa, ele que tinha tanto medo, levantou e pregou. Quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Porque ele começou a se tornar aquela rocha. Aquele homem firme em Cristo Jesus. Porque o evangelho muda. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passam, Deus faz tudo novo. Até o nome. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse, que nós temos um novo nome escrito lá na glória. Que naquele dia, quando chegarmos, o Senhor vai nos dar o novo nome que você já tem. Você aqui pode ser chamado pelo nome que você, o pai e sua mãe lhe deu. Mas a partir do momento que você entregou a vida a Jesus, você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você agora é parte da família de Deus. Agora o seu sobrenome não é mais aquele. No céu você tem um novo nome na glória. Eu tenho um novo nome. E Deus deu uma demonstração a isso. Começou com o Pedro, dizendo, você agora vai ser chamado Pedro. Interessante que, quando esses dois foram até Jesus, Jesus perguntou para ele, o que vocês buscam? E eles disseram, mestre, onde moras? Você está aqui hoje, Deus está vendo a sua mente, o seu coração. Ele sabe o que você busca, ou o que você deveria buscar. E Ele traz essa pergunta para mim e para você hoje, o que nós buscamos quando vimos a casa de Deus? Simplesmente cumprir um ritual religioso porque estamos acostumados que domingo é dia de ir para a igreja? Ou porque nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos ter um encontro com o Senhor? O que buscamos? Eles ficaram impactados com o testemunho do João, mas Jesus queria que eles soubessem exatamente o que eles queriam com Jesus. E eles fizeram uma pergunta, mestre, onde moras? Jesus já tinha declarado que as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. E por serem no vilarejo pequeno, certamente sabiam que naquela região ali, ele ficava hospedado na casa dos seus amigos. Então, Jesus disse, vem e vê. E como eu disse, o texto tem pelo menos 2 sentidos. O temporal e o espiritual. Onde moras? Eles podiam estar perguntando, Senhor, onde o Senhor mora? Para que, se caso precisarmos, nós saibamos onde encontrá-lo. Como a gente dizia, o amigo, dá aí o celular, o seu número de telefone, você tem Facebook, ou WhatsApp? Como que a gente pode se encontrar? Qual é o seu endereço? Mas também podia ser o sentido, se é o Messias, se ele é mesmo o prometido de Deus, que vem a esse mundo, desse planeta ele não pode ser. Senhor, qual a sua origem? De onde o Senhor vem? Tem no sentido espiritual. E o Senhor disse, vem e vê. E eles foram e viram onde morava. Mas o vem e vê também pode ser, anda comigo. Vem e vê. E no andar comigo você vai saber de onde eu sou. Porque ele no capítulo 14, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o Senhor disse, Filipe,
Eu tenho estado tanto tempo convosco e ainda não sabeis que eu e o Pai somos um? Quem vê a mim vê o Pai. Vê? Então, quando Jesus disse, vem e vê, anda comigo, que você vai saber de onde eu sou. Você vai saber mais do que o que João contou. Porque a experiência com Deus é o que faz a diferença. Não é o que a gente ouve o outro dizer, mas é quando a gente tem a nossa experiência com Jesus, é que transforma a nossa vida. Não é informação, é formação. Deus forma em nós um novo caráter. Ele forma em nós um novo nome, uma nova criatura. E foi o que Ele fez aqui. E eles foram e viram. E foi tão marcante, que o João lembrou, que foi um dia 16h, que ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. Quando chega em João capítulo 3, versículo 30, a Bíblia diz que João estava perdendo os seus discípulos. Porque muitos que estavam seguindo Jesus, João, aquela multidão, começou a largar João e começou a seguir Jesus. E as pessoas foram falar, você não está preocupado? O pessoal que te seguia está te deixando, está seguindo Jesus. Abre o olho, rapaz, você vai perder os seus discípulos. Estou dizendo na linguagem de hoje, né? Na minha paráfrase. Porque o João disse, importa que ele cresça e eu diminua. Quando um líder começa a fazer discípulos para ele, e ele começa a ser um mentor, e aquele que as pessoas têm que estar debaixo da sua orientação e da sua guarda, e isso excede os limites, esse não tem o mesmo espírito que tinha João. João Batista, quando falou, você é o Messias, ele falou, não, eu sou só uma voz que clama no deserto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando disseram, olha, os seus discípulos estão deixando você, não tem problema, eu sempre apontei para Ele. Ele é o Cordeiro de Deus, eu sou só uma voz. Importa que eu vá desaparecendo para que Ele apareça, porque enquanto você aparece, Jesus não aparece. A maioria das pessoas que vieram ao Evangelho não foi com discussões teológicas. Não foi com uma defesa de uma tese que você venceu o testemunho de Jeová, ou outro de outra religião, porque você é bom no que sabe da Bíblia melhor que ele. Não. Foi conduzindo a pessoa a Jesus. Não é com discussão só acerra os ânimos. E só mostra que as pessoas também têm a sua ideia. Quando a minha família, eu tinha alguns do lado da minha mãe, que haviam se convertido ao Evangelho, queriam me levar a Cristo. Eu era aquele católico ferrenho, embora eu era jovem, mas eu fui criado que eu sabia tudo quanto era rezas da Igreja Católica. Eu frequentava assiduamente. E minha tia tinha se convertido recente, e ela queria me explicar as coisas, mas não sabia direito. Então ela falava, não tem purgatório, isso é tudo mentira. E o meu avô paterno já tinha morrido, então pensava, se não tem purgatório, o meu avô Miro já foi para o inferno. E eu preferia pensar que tinha purgatório, porque assim a gente podia rezar para ele sair de lá. Então ela me mostrava muitas coisas que eu via que podia estar certo, mas eu pensava, esses crentes pensam que só eles que sabem a verdade. Então eu sempre recusei ouvir, e eu ficava cada vez mais duro, porque eu achava que eu também estava certo, e a minha avó falava, você não pode ser um vira-casaca, não pode ser um vira-bandeira. Você nasceu nessa religião, você tem que morrer nessa religião. E eu sempre pensei assim, até que um dia um missionário, que nem sabia falar português direito, eu já contei isso para vocês, me falou, Jackson, você precisa de Jesus, é preciso. E ele não sabia falar mais nada, ficou enroscado, eu comecei a rir da cara dele, porque eu era um jovenzinho, ele ficou vermelho que nem um pimentão, mas ele não desistiu. Ele continuou me convidando, um dia eu fui e ele cantou um hino, Tu és fiel, Senhor, e com aquele hino eu me converti. E eu fiquei pensando, como Deus pode me amar? Ele falava, Jesus te ama. E eu nunca tinha ouvido ninguém me falar que Jesus me amava, eu só sabia que se eu pecasse, Deus ia me castigar. Mas eu nunca pensei que Deus estava pronto a me perdoar. E o que aconteceu aqui foi isso. E Natanael foi tocado pelo seu irmão Filipe. Filipe foi procurar o Natanael. Jesus encontrou Filipe no caminho. A Bíblia diz que Jesus teve que ir a Galiléia, ele quis ir. E indo, ele achou Filipe. Por que ele quis ir? Porque ele queria encontrar o Filipe, porque o Filipe ia levá-lo a Natanael. Ou trazer Natanael até ele. E Jesus se mostra sabedor de todas as coisas, porque ele achou Filipe.
e disse a Filipe: segue-me. E foi suficiente. E Filipe seguiu Jesus. Não no sentido de ficar andando em todo lugar que Jesus ia, mas no sentido de segui-lo com o seu coração, a sua mente e a disposição de obedecê-lo. Tanto é que ele saiu da presença de Jesus e foi procurar o seu irmão Natanael. E quando encontrou Natanael, ele disse: achamos o Messias, quer dizer, aquele que nós procuramos. Ele é de Nazaré, é filho lá do Zé, sabe o Zé lá de Nazaré, o carpinteiro, é filho dele. Aí o Natanael, que era de Caná, uma outra aldeia, que aparece no capítulo 2, vizinha a Betsaida, que Betsaida quer dizer cidade de pescadores. Ele falou assim: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Eu morei numa cidade que chamava Valinhos, e do lado ficava Vinhedo. Duas cidades de italianos, uma era a capital do figo, outra era a capital da uva. E as duas cidades tinham revanche, um se achava que era melhor que o outro. Se você falava que era de Valinhos, os de Vinhedo viravam o nariz para você. Se falava que era de Vinhedo, não, mas nossa cidade é melhor. Coisinhas de quem mora numa freguesia tem problema com quem mora na outra, lá nos Açores. No Brasil, quem mora num bairro tem problema com quem mora no outro. Quem mora numa cidade pequena tem cidade com problema do outro. E aqui podia ser isso, porque o que acontece é que Nazaré não tem nenhum registro que fosse uma cidade desabonada. Era uma cidade boa. Mas não havia nenhuma profecia que o Messias seria de Nazaré. A profecia é que ele nasceria em Belém, da Judéia. E então Natanael, por ser um homem estudioso da Bíblia, porque nós vamos ver isso aqui, ele falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se dissesse, se tivesse, que viesse de Caná da minha, já que não pode ser de Belém, que viesse de Caná, mas não de Nazaré. O irmão dele falou: vem ver. Aí ele foi. E Jesus, quando viu ele vindo, Jesus falou: aí está um israelita em quem não há engano, em quem não há mentira, um verdadeiro, um homem honesto. Nisso, o Natanael, que era verdadeiramente um homem honesto, falou: mas de onde o senhor me conhece? Como o senhor sabe tanto da minha vida? Porque Jesus tinha muitos que eram religiosos e queriam matá-lo, e vocês conhecem isso nas Escrituras. Eram israelitas, mas que não aceitavam o Messias verdadeiro. Tanto é que João começa dizendo, lá no Evangelho, no capítulo 1 mesmo, onde lemos versículo 11, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas aqui tinha um, que mesmo com dúvida, mesmo sabendo que a profecia não era de Nazaré, ele foi ver o que o seu irmão falava. Porque certamente ele sabia que Filipe era um homem equilibrado, um homem sincero, que não devia estar tendo alucinações. E ele foi lá ver. E ele ouve isso de Jesus. E quando Jesus disse: antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi embaixo da figueira. O homem desmontou e falou: ah, realmente o Senhor é o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, o Messias. O termo Reis de Israel era usado também no sentido espiritual para o Messias que haveria de vir. Só porque Jesus disse que viu ele debaixo da figueira? Eu podia estar blefando, acho que meu irmão já sabia que eu estava debaixo da figueira e falou para ele. Não. A expressão debaixo da figueira era uma expressão usada pelos religiosos daqueles dias para dizer: olha, eu preciso do meu tempo embaixo da figueira. A figueira tinha folhas largas e produzia sombra. Mas era o lugar onde as pessoas também iam para ler a Bíblia e ficar em oração. É como você dizia: olha, eu preciso ter o meu tempo no meu quarto em oração a sós com Deus. Eu preciso estar no meu cantinho de oração na minha casa, naquela cadeira onde eu gosto de sentar. Quando falava, eu vou para baixo da figueira, é como se dissesse: eu vou orar, eu vou buscar de Deus a resposta. E quando Jesus falou: te vi eu embaixo da figueira, pode ser que ele estivesse mesmo embaixo de uma figueira. Mas há muito mais relacionado a isso, é como dizendo, quando você ansiava pela vinda do Messias, quando você estava lendo as Escrituras, quando você estava meditando, eu ouvi você. E foi isso que tocou o coração desse homem a declarar: realmente tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Porque ele sabia que Jesus estava falando de alguma coisa que só ele sabia, e só Deus podia saber.
Quantas vezes aqui na igreja mesmo, acontece casos de pessoas dizendo, pastor, eu li esse texto essa semana. Ou um falou para mim uma vez, eu li hoje de manhã o Salmo 1 e o senhor prega no Salmo 1. E havia coisas que eu não entendia, ficou tão claro. Eu não sabia que ele leu o Salmo 1. E outros que vêm e falam a mesma coisa. Por quê? Por causa do pastor? Eu sou só uma voz que clama no deserto. O Deus que conhece todas as coisas, que conhecia que Natanael estava tendo o seu momento a sós com Deus, porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus sabia que ali estava um verdadeiro israelita, em que não havia engano, que buscava a Deus. Deus o visitou. Jesus usou Filipe, por isso que diz, Jesus tinha que ir a Galiléia, e achou Filipe, porque Filipe seria o canal para chegar a Natanael. E sabe, e Deus achou você. Esta semana, quando você estava em casa, certamente quando você procurou na primeira coisa da semana se registrar para o domingo de hoje, para esse encontro. Como também Jesus viu outros que o Espírito Santo certamente tocou para que se inscrevesse, mas postergou, e quando for se inscrever já estava completo o número. Tive eu. Eu creio que você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, por obra do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas o senhor tinha que estar aí hoje, o senhor é o pastor? É. Irmã Lúcia Bernardo tinha que estar viva hoje, mas está no céu, porque aceitou Jesus e teve um problema na madrugada do sábado, foi para o hospital, e o problema era tão grande que os médicos disseram, ela não vai aguentar a cirurgia. E ela faleceu. 86 anos. Eu tinha que estar aqui hoje, mas poderia ser que a agenda de Deus eu tinha que estar no céu. Você tinha que estar aqui hoje, mas na agenda de Deus, podia ser que você estaria no céu, e a gente estaria aqui hoje chorando que você foi, e se você é um crente, de certa forma nos alegrando, porque sabemos para onde você foi. Mas não é questão de dizer, eu estou nessa casa de oração, porque é meu compromisso de semana. Eu estou aqui, porque Jesus falou, o que buscais? Eu quero um encontro com Deus. Eu quero não sair daqui como eu entrei. Eu quero resposta para as lutas que eu tive essa semana, para as perguntas que bateram na minha mente. Eu quero ter a certeza que o meu Deus continua no trono. Quando as coisas parecem se abalar ao meu redor, eu quero ter certeza que eu estou firmado na rocha, que eu tenho um novo nome lá no céu, que foi o Senhor que me chamou. E eu creio que a sua presença aqui é por isso. Deus a chamou, Deus o chamou. Pode ser que você ainda não esteja percebendo a grandeza disso, deste encontro com Deus, mas creia-me, se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus ama você, Ele quer a sua vida, Ele quer salvá-lo dos seus pecados e lhe dar a vida eterna. E isso nós vemos na conclusão desse texto, quando o Natanael ficou tão maravilhado. Jesus disse, porque eu te disse que vi você debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores que essa você verá. E aí ele fez uma ilustração que somente Natanael, Filipe, André, pessoas que conheciam a palavra de Deus podiam entender. Porque ele referiu-se a Gênesis 28, versículo 10 a 12. Quando o pai na fé de Israel, Jacó, que mais tarde teve também seu nome trocado para Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Ele teve um encontro com Deus em Betel, ele teve uma visão. E ele viu uma escada que tocava ao céu. E nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam, dizendo que Deus estava ligando o céu à terra em busca dele. Jesus falou agora, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem. Sobre a escada? Não, sobre o Filho do Homem. Jesus usava a terminologia filho do homem, que era a terminologia que Daniel usou para referir-se ao Messias. Daniel viveu na Babilônia, onde os deuses tinham cabeça de animais e corpo de homens. Era uma mistura, ou então corpo de animal e cabeça de homem. Era uma confusão. E quando Deus a profecia do Messias que viria, ele disse, será o Filho de Homem. Ele vem com a forma daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus.
O homem foi feito para revelar Deus. Quando Deus criou o homem no Gênesis, foi feita a sua imagem conforme a sua semelhança, para que qualquer que visse o homem soubesse. Quando um homem, uma mulher, um olhasse para o outro, soubesse e se lembrasse, fomos feitos à imagem de Deus. O pecado deteriorou isso. Então Jesus veio para restaurar esta imagem. Ele é chamado Filho do Homem por isso. E ele disse, os anjos descerão e subirão sobre o Filho do Homem. Sabe por quê? Como eu disse em João, muitas vezes a palavra tem dois sentidos. Um foi para lembrar a estrada de Jacó, a escada de Jacó que subiu o céu. Outro para dizer o que Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Jacó viu uma escada que subiu ao céu, eu sou essa escada. Ninguém sobe ao céu senão por mim, porque Jesus disse em João 14,6, você pode ver na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não poderia ir ao Pai senão por Jesus e você não pode também. Hoje Jesus chama você. Ele chamou André quando passou, o simples passar dele, fez João e André deixar João Batista para seguir Jesus. Aí ele foi em busca de Filipe e ele então não passou simplesmente. Eu imagino que ele pôs a mão no ombro do Filipe e falou, Filipe, segue-me. Não precisou dizer mais nada. O toque de Jesus, a palavra de Jesus foi suficiente. E se o Espírito Santo está falando com você e você está ouvindo que Deus está chamando você hoje, essa palavra deve ser suficiente. Mais suficiente do que a sua religião e que a minha religião. Mais suficiente do que tudo que você conhece sobre Deus. Porque eles conheciam muito sobre Jesus, mas não conheciam Jesus. A vida deles só mudou a partir do momento que eles tiveram o seu encontro com Jesus. Até o nome do Pedro foi dado para Pedro, que era Simão antes. Até o Natanael, que achava que não podia vir nada bom de Nazaré, descobriu que Jesus veio para ser o Salvador. E sabe por que eles tinham dificuldade para aceitar que Jesus veio de Nazaré? Porque as profecias diziam que ele nasceria em Belém da Judéia. E ele era conhecido como Nazareno. Então, como pode ser isso? Quando Jesus nasceu, cerca de 2 anos depois, Herodes mandou matar todos os meninos, porque os magos disseram que tinha nascido o rei de Israel. E quando eles foram os magos ver, não foi na manjedoura, diz que o menino já estava na casa. E o Espírito Santo, através do anjo, disse aos magos, vocês não voltem para o rei, porque ele vai matar o menino, vai por outro caminho. Herodes ficou com a pulga atrás da orelha e ficou preocupado, ele falou, esse aí vai ser o rei de Israel. Já faz uns 2 anos que nasceu, pelo tempo que os magos disseram, todo menino abaixo de 2 anos manda matar. Aí o anjo que falou a Maria que ela estaria grávida, que falou a José que Maria seria grávida do Espírito Santo, foi e disse ao pai do menino, foge depressa para o Egito, porque Herodes virá matar o menino. E eles fugiram para o Egito, e lá ficaram. E depois de cerca de 2 anos no Egito, a Bíblia diz assim, morreu o rei Herodes, pode voltar. E quando ele voltou não foi para Belém. Eles foram para Belém recensear-se, por causa que era a cidade onde nasceram, e o imperador tinha feito um recenseamento. Eles voltaram para morar em Nazaré. E Jesus cresceu em Nazaré. Então chamavam Jesus o Nazareno. Mas ele era um belenita. Ele era de Belém. Somente que a fama ficou que ele era nazareno porque foi onde ele cresceu. E o Natanael, ouvindo isso, falou, não pode, de Nazaré não pode ser. Mas ele teve que quebrar o preconceito que ele tinha e descobrir que foi onde ele cresceu, mas ele era o verdadeiro de Belém. Então, muitas vezes as pessoas ouvem muitas coisas sobre Jesus e pensam que a religião basta, desde que fale de Jesus. Não basta. A religião tem que ser como o João Batista, uma voz que anuncia. Mas você tem que ter o seu encontro com Deus. É isso que vai mudar a sua vida. E aqui nós vemos nesse texto, só depois que essas pessoas tiveram o encontro, Jesus disse, vem e segue-me. Vem e vê. Porque eles puderam ver onde ele morava, mas andando com eles poderiam ver realmente quem ele era. Você pode ouvir sobre o pastor falando a respeito de Jesus cada domingo. Pode ouvir muitos outros falando também.
Mas isso não vai mudar a sua vida até que você tenha o seu próprio encontro com Deus. Andar com Deus é mais do que teoria, é mais do que conhecer sobre Deus, é conhecer a Deus. Por isso que Jesus disse, vem e vê. Isto é, anda comigo e você vai conhecer quem eu sou. Jesus quer andar com você. Hoje Ele chama você para segui-lo. Natanael, te vi eu, quando o seu coração ansiava pelas coisas de Deus embaixo da figueira. Ele fala a você também, diante das suas lutas da vida, diante das suas questões sobre a vida espiritual, sobre o seu futuro após a morte, onde você vai? Você já pensou nisso? Só tem um caminho. O caminho é Jesus. Vereis o céu aberto, de agora em diante. A partir do momento que eles entregaram a vida a Jesus, porque até então eles conheciam as Escrituras, mas não viam esse céu aberto. Mas a mente e o entendimento se abriu, eles começavam a ler agora e entendiam, por quê? Porque agora eles conheceram aquele que é o autor da vida, Jesus Cristo. E você, já conhece Jesus como Salvador? Hoje Jesus chama você. Você está pronto a encontrar-se com Deus? Já entregou sua vida a Jesus? Já teve o seu encontro com Ele, no sentido de dizer, Senhor meu e Deus meu? O Senhor realmente é o Messias, é o meu Salvador, como fez Natanael, quando Jesus revelou que conhecia o coração dele. Ele conhece o seu coração também. Ele conhece a sua mente, Ele conhece cada um dos seus pecados, desde os pequeninos até os maiores. Mas se você confessar, Ele lança para trás das costas dele e nunca mais se lembra, porque Ele é um Deus de amor, perdoador, Ele não quer condenar, Ele quer salvar. Mas cabe a você convidar Jesus para o seu coração. Há alguém que nesta manhã gostaria de fazer como a senhora Odília fez domingo passado e entregar sua vida a Jesus, dizer, pastor, ora por mim, porque eu quero ter essa experiência maravilhosa que tiveram Felipe, André, João, Natanael. Eu quero entregar a minha vida a Jesus também, eu quero segui-lo por toda a minha vida, mas eu quero que o Senhor ore por mim, para que eu tenha forças para fazer isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. É por isso que Jesus disse, que buscais? Jesus sabia o que eles buscavam, mas muitas vezes eles mesmos não sabiam do que realmente precisavam. E o que nós precisamos nesse encontro com Deus é entregar a nossa vida a Jesus. Aqueles que já fizeram, renovar os seus votos com Deus. Aqueles que ainda não fizeram, fazê-lo. Independente do que pensam o seu amigo, o seu próximo, os seus conhecidos. Você tem que estar um dia diante daquele que pensa que é Deus. Que conhece que você está ou não debaixo da figueira. Que você está ou não buscando. E hoje Ele veio te buscar para que você tenha um encontro com Ele. Há alguém? Se há alguém que quer entregar a vida a Jesus hoje, nesta manhã, e gostaria que o pastor orasse, pode ser um adulto, uma criança, um jovem, não importa. Ou se você está na sua casa ouvindo e assistindo, mas não entregou a sua vida a Jesus, você pode nesse momento fazer uma oração dizendo, Senhor, eu ouvi a mensagem. Eu creio que Jesus é o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu convido Jesus para o meu coração. Eu peço, Senhor, perdoa os meus pecados e faça de mim um verdadeiro seguidor, uma verdadeira seguidora deste Evangelho. Sela-me com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa segui-lo por toda a minha vida. Porque a partir deste momento, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Há alguém que gostaria de fazer esta oração? Levante a sua mão. Se você está em casa e fez essa oração, saiba uma coisa, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você está aqui nesta sala, neste culto, nesta casa de oração, e ouviu esta palavra e ainda tem dúvida de entregar ou não sua vida a Jesus, lembre que a sua vida é como um vapor que aparece por um pouco, diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, e logo desvanece. Você não é Senhor da sua vida, você não a tem, quem a tem é Deus, e Deus pode tomá-la no momento que Ele quiser, e a Bíblia diz, e o que você tem preparado para quem será? Pensa nisso, não deixe passar o tempo, porque o tempo voa, e a sua vida não pode voar com ele. Você precisa ter a sua vida nas mãos de Deus, porque foi Ele que lhe deu a vida, e um dia Ele vai trazê-la de volta e vai pedir de você o que você fez quando ouviu que o meu Filho é o Salvador e eu ofereci você a salvação. Pense nisso. Se tiver dúvida,
Como fazê-lo? O pastor está aqui para ajudar. Pode entrar em contato comigo por celular, pelo WhatsApp, vamos marcar uma hora, ou vamos orar mesmo pelo telefone. Mas não deixe passar a sua oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Hoje, Deus chama você. E Ele quer saber de você o que você busca. Pai querido, nós queremos oferecer tudo que aqui nós fazemos, como sempre temos feito, somente ao Senhor. Porque somente o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Porque somente o Senhor deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor diz na tua palavra, como disse o Senhor Jesus, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. E nós queremos pedir ao Pai, se há algum amigo aqui, ou algum amigo, amiga, assistindo pela televisão, pelo WhatsApp, pelo Facebook, que possa, ó Deus, compreender a grandeza deste amor, e entregar o seu coração ao Salvador, ao Senhor, Jesus, aquele, ó Pai, que é o único caminho para a vida eterna. Pedimos agora, ó Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, ó Pai, e as mais ternas e doces consolações, a unção do teu Espírito Santo, seja com todo aquele e toda aquela que verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Em nome dele oramos, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Assim nós estamos encerrando este culto. E lembre-se de convidar o seu amigo, o seu familiar. Convide-o para o culto do próximo domingo. Inscrevam-se o mais cedo possível, porque se nós tivermos, vamos dizer, no meio da semana, os cultos lotados, nós ainda teremos tempo para preparar um outro culto para o domingo. Mas se for no sábado, já não dá mais tempo de avisarmos o pessoal que higieniza, que prepara tudo. Essa semana eu estava com o coração batendo, porque quando chegou ali para quarta-feira estava quase cheio. Depois deu uma parada. Eu pensei, se amanhã estiver cheio, eu vou falar com a Milena, com o Wagner, com o pessoal que cuida para que a gente faça o terceiro culto. O pastor está de cabelo branco, mas não estou velho que não dê para fazer 4, 5 cultos, viu? O que precisar. Não deixe de fazer com pena de mim. Se tiver pena de mim, ore por você, ore pelas pessoas que realmente precisam do Evangelho. E lembra, o pastor está aqui para pregar, para servir. Tenha pena do pessoal que faz a limpeza, porque para eles é um trabalho duro. Mas eles fazem com amor. Só não deixe de convidar, não deixe de se inscrever. Lembre de Felipe, de André, de João, que foram buscar os seus queridos, os seus irmãos, para que tivesse também um encontro com Jesus. Faça o mesmo, porque hoje Jesus chama você para servi-lo, para proclamar o seu grande amor. Deus os abençoe. Estou aqui para servir, e minha alegria seria ter mais cultos, porque nós temos gente para passar o número dos 200, o número de pessoas que nós temos que frequentou essa igreja antes da pandemia, com aqueles que chegaram, nós poderíamos ter 4 ou até 5 cultos. Só vai depender de vocês nos ajudar a ultrapassarmos o número e atingirmos aqueles que ainda precisam de Jesus. Deus abençoe a todos, um bom retorno para casa, uma feliz semana, um abraço com o amor de Jesus. Tchau, Paulinho. Deus abençoe, meu Deus.